Então agora a gente vai ver o algoritmo de backtracking para resolver o problema da coloração de vértices, vertex coloring. Então, de novo, pensando lá no algoritmo de backtrack, eu tenho que pensar numa tupla que representa uma solução desse problema. Então aqui eu vou usar uma tupla com uma variável para cada um dos vértices. Eu tenho os vértices de 1 até n. Então eu tenho uma variável que vai lá de x1 até xn, uma variável para cada um dos vértices, onde os valores possíveis de cada uma das variáveis são os números de 1 até p, que são as possíveis cores que eu posso pintar o iésimo vértice, certo? Então eu tenho lá a variável que corresponde ao iésimo vértice. Esse vértice ele pode ser pintado com as cores que vão de 1 até p, a princípio, certo? Tá bom. Então, quando eu tiver lá no algoritmo em uma determinada chamada recursiva avaliando uma posição k dessa tupla aqui, eu estou setando o valor da variável xk, eu vou precisar saber quais são as cores disponíveis para o késimo vértice. Então, eu tenho que olhar os vizinhos desse vértice que já foram coloridos, e as cores que vão estar disponíveis para esse késimo vértice vão ser as cores que não estão sendo usadas por nenhum dos seus vizinhos que já foram coloridos, certo? Então, eu estou criando uma função auxiliar aqui que chama cores disponíveis, justamente para determinar quais são as cores disponíveis lá do késimo vértice, certo? Assumindo que você já pintou os vértices de 1 até k-1, agora eu estou querendo pintar o késimo vértice, quais são as cores disponíveis que vão estar para ele. Então, essa função aqui faz esse cálculo. Então, nesse vetor aqui disponível, ele vai ter lá para cada uma das cores de 1 até p, se ela está disponível ou não. Então, inicialmente, para todas as cores de 1 até p, eu seto ela como disponível. Então, está verdadeiro lá disponível, a cor 1 disponível, a cor 2, sim, todas elas estão disponíveis de 1 até p. E aí depois eu vou verificar cada um dos vértices anteriores que já foram coloridos, quais deles são vizinhos do vértice K, e para esses vértices aí eu vou tirar a cor deles como sendo disponível para pintar o vértice K. Então eu estou fazendo isso nesse laço aqui. Então para cada um dos vértices vizinhos para cada um dos vértices que já foram coloridos, que são os vértices de 1 até k-1, eu verifico se esse ésimo vértice é vizinho do vértice K. Então, se tem uma aresta de I para K no meu conjunto de arestas, quer dizer que o I é vizinho de K, certo? E aí eu vou setar a cor com que esse ésimo vértice foi colorido, que é a cor que está lá na variável xi, como 0. Então, essa cor não está disponível mais para pintar o vértice K, tá bom? Então, nesse laço aqui eu seto todas as cores disponíveis, e nesse aqui eu estou setando como 0 as cores que já foram pintadas vértices anteriores e que são vizinhos do vértice K. Bem, aí aqui a gente tem um algoritmo de backtracking. Então tenho lá a minha tupla que vai representar as cores de cada um dos vértices, e eu estou setando a cor do késimo vértice. Então na chamada inicial desse algoritmo aqui, você vai passar o valor de k igual a 1, que você está setando a cor do primeiro vértice. Se o valor de k for igual a n mais 1, significa que você já setou as cores de todos os vértices de x1 até xn, e isso é uma coloração válida, porque você chegou até atribuir a cor do último vértice. Então você imprime essa solução, certo? Se não, então o k é menor ou igual a n, então você vai setar a cor desse késimo vértice. Então vou fazer a chamada aqui daquela função que eu acabei de explicar para vocês, que dado o késimo vértice e a tupla aqui, considerando os vértices 1 até xk-1, as cores que foram pintadas dele, ele devolve disponível aqui um vetor indicando se uma determinada cor está disponível ou não para pintar o vértice K. Então tudo bem. Aí aqui a gente tem aquele laço onde eu vou testar todas as possibilidades de pintura do vértice K. Então, para cada uma das possíveis cores, de 1 até P, eu vou verificar se essa cor está disponível. Então, se a jésima cor está disponível, então eu posso pintar o vértice K com essa cor, e faço a chamada recursiva aqui para você pintar o próximo vértice aqui. Então, é K mais 1. Certo? Então, eu pinto esse vértice com essa jésima cor e faço a chamada recursiva para pintar o próximo vértice.
aqui a única coisa que eu esqueci de colocar é que você tem que entrar nesse cara aqui se o K for menor ou igual a N, certo? Então, se o K for igual a N mais 1, sai disso. Se não, quando o K é menor ou igual a N, você entra aqui e aí você acha as cores disponíveis. Para cada uma das possíveis cores que você pode pintar o caísmo vértice, você vê se ela está disponível mesmo para pintar o caísmo vértice. Se tiver, você pinta e faz a chamada recursiva, certo? Bem, é isso aqui o algoritmo. No próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo para vocês de execução desse algoritmo aqui para deixar ele mais claro.